Olá, tudo bem? Aqui é Silvana Ferreira. Hoje eu trago para vocês um material sobre feedback, que faz parte do nosso manual da liderança. No vídeo anterior, nós trouxemos o assunto sobre delegação. Então, só para você lembrar, se você não viu o vídeo número 1, então eu convido você para ver, porque a gente trouxe bem detalhadinho aí as questões sobre delegação. O manual da liderança vai trazer, então, essas cinco ferramentas que a gente pode utilizar para ter aí uma liderança mais tranquila, uma liderança mais eficaz, né? Que a gente consiga realmente atingir aí os nossos objetivos da empresa, os objetivos dos colaboradores. Então, para a gente relembrar aqui a questão da delegação, que tem no vídeo 1, né? Então, nós colocamos os três passos da delegação, que é a análise da situação, né? Onde você vai listar as suas tarefas e separar o que você pode delegar. Segundo, nós temos a nomeação, que é onde você vai aí delegar para determinadas pessoas, determinadas tarefas. Fechamos com a orientação, né, que é onde você termina aí a função da delegação. E o feedback, ele vem logo na sequência, né, porque a partir do momento que você delegou, você vai continuar, né, você vai monitorar e incentivar através do feedback. E avaliar e corrigir também através do feedback. E para que serve o feedback, né? O que é o feedback? Ele é o controle das tarefas que foram delegadas, né? Avaliação e correção daquilo que a gente realmente precisa para atingir os objetivos daquela determinada tarefa. Direcionar o foco das pessoas, incentivar e reforçar aí um bom desempenho. E principalmente oferecer alternativas para mudar o comportamento, né? Incentivar também as pessoas a buscarem o autodesenvolvimento. No livro Preciso Saber Se Estou Bem, né, eles trazem 4 tipos de feedbacks. Falam que nosso repositório de feedbacks é como se fosse um balde. Esse balde de feedback, né, ele pode receber aí os feedbacks positivos. Vou encher esse balde de feedback da pessoa com o corretivo, ele sugere uma mudança de comportamento. Aparece como um feedback sem argumentos. Tá? Esse feedback sem argumentos, ele provoca furos nesse balde de feedback. Né? Como se a pessoa realmente, todo aquele estímulo que ela recebeu aqui no positivo, toda aquela orientação que ela recebeu no feedback corretivo, quando ela recebe um feedback ofensivo, tá? Aquele esforço inicial, então, ele se perde. E quando as pessoas recebem um feedback ofensivo, ela guarda isso na memória por muito tempo. Então, muitas vezes, quando nós vamos oferecer um feedback, as pessoas já têm a noção de que vai ser alguma coisa negativa. Né? E isso depende realmente da gente trabalhar aí no nosso dia a dia, né? Oferecendo feedback de uma maneira constante para que as pessoas entendam que o feedback produtivo, ele é positivo como reconhecimento, ou ele é corretivo para a gente corrigir algum andamento das atividades. Né? Vamos cuidar para que o nosso feedback não seja visto como um feedback ofensivo. Ou então, insignificante. Então, eu dou feedback porque eu tenho que dar, e então ele se torna um feedback insignificante, uma perda de tempo para ambas as partes. Né? E olha só, o insignificante ele também causa um furo. Porque o que eu vou fazer com esse feedback? Né? Se eu não tenho o que melhorar, se eu não tenho um reconhecimento pelo bem que eu fiz, faz esse feedback, traz mais um furo aí no balde de feedback dessa pessoa. Então, seguem algumas regras para que o feedback seja realmente efetivo. Né? Primeiro, fazer uma delegação de forma organizada e planejada. Então, eu preciso de tempo para fazer essa delegação de uma forma ok. Escolha hora e local adequados. Né? Então, o feedback positivo, reconhecimento, ele até pode ser dado em grupo, mas o feedback corretivo, ele precisa ser individual. Então, escolha a hora e o local adequados para você oferecer esse feedback. Referência, estabelecer uma rotina. Às vezes, o feedback ele precisa ser imediato, né? Ele precisa ser logo depois que acontece determinado evento. Então, essa rotina mensal você pode ter, né? É interessante que tenha, mas o feedback muitas vezes ele não pode esperar. Outra regra, gente, muito importante, estabeleça um plano. Escreva o que você pretende falar e como.
Então, preparado para aquele feedback, principalmente o feedback corretivo, ele precisa ser muito bem embasado. Então, falar com outras pessoas, falar com você mesmo, falar diante do espelho, gravar, né, e ver como você será ouvido. Nessa hora que você faz o plano, você já consegue enxergar e perceber qualquer emoção negativa que você esteja tendo. Por isso, a abordagem do feedback precisa ser específica. Então, eu preciso ter claro o que eu pretendo mudar. Então, quando eu planejo, eu já tenho isso claro. Qual é o comportamento que eu preciso mudar? Qual é o resultado que eu preciso alcançar? Qual é a mudança necessária que a pessoa precisa fazer? E, principalmente, qual é a ajuda que eu posso dar? E o que precisa acontecer da próxima vez? É muito importante você ouvir o que a pessoa tem a dizer. Pode ser que a pessoa se justifique, pode ser que a pessoa venha pedir desculpas, pode ser... Escute o que ela tem a dizer. Pode ser que ela se defenda. O importante nesse momento é a gente ouvir. Porque às vezes eu acho que então eu vou dar o feedback, eu tenho que ser ouvido. Mas a pessoa pode ter o que dizer e é importante você ouvir. E a partir disso, estabelecer aí um contrato para o próximo período. Então, participa da solução. A partir do momento que eu escutei o que ela tinha para me dizer e ela participa da solução, com certeza você vai conseguir. E aí você combina, então, quando que vão reavaliar aquele comportamento, tá? E você, nessa ocasião, quando vocês reavaliarem, você vai receber o feedback sobre como foi o seu apoio. E aí você consegue a mudança. Porque as mudanças, a gente já sabe que acontecem de dentro para fora. Então, a pessoa participa da solução, você consegue a mudança que você deseja para aquele feedback, ok?